aos céus e declare: só tu és santo. Declare: só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Espírito Santo de Deus, comece a tocar essa juventude que declara que não há outro, não há outro, não há outro, não há outro como tu, Senhor. Comece a tocar e fala: Senhor, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, e não há outro como tu. Espírito Santo de Deus, e não há outro como Jesus. Só tu és. Só tu és santo, e não há outro como tu. Não há outro. Espírito Santo. Com as mãos aos céus, eu confesso que a mensagem a qual eu havia estudado, preparado para estar pregando hoje, era outra mensagem. Mas quis Deus que Ele me levasse para essa mensagem, a qual também é preparada da mesma forma, só não foi preparada para essa noite. Eu quero começar da seguinte forma: entendam que de todas as tecnologias que existem na Terra, celulares, data shows, máquinas fantásticas, de todas as tecnologias que existem na Terra, nada é melhor e nada é mais eficaz do que algo chamado trato vocal, que é todo o conjunto, laringe, faringe, o diafragma, o pulmão, é todo esse conjunto, as cordas vocais. Ah, pastor, por quê? Porque através do trato vocal é o que nós produzimos sons. Vou explicar para vocês como funciona. Quem aqui consegue ficar 5 minutos sem comer? Levanta a mão. Pode levantar a mão. 5 minutos sem comer, deixa eu ver. 5 minutos sem beber água, sem dormir. 5 minutos dormindo. Quem consegue ficar 5 minutos sem respirar? Consegue? 5 minutos sem respirar? Mais ou menos? Parabéns. Vou aumentar então, 10 minutos. Então começa aí. Como começa aí? Lá no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas e disse Deus: haja luz. E quando Deus disse haja luz, é interessante que o sol, os luminares veio só no 4º dia. Quando Deus disse haja luz, Ele diz assim: Jesus Cristo, venha fazer parte da criação. Porque lá no finalzinho, lá no Novo Testamento, um homem chamado Jesus vira e fala assim: eu sou a luz do mundo. Mas seguindo um pouco à frente, para tudo Deus disse: haja, façamos. Mas quando Deus criou eu e você, Ele não só disse palavras. A palavra do Senhor diz que Ele modelou, Ele moldou,
Ele fez algo diferente. Ele colocou as mãos em mim e você. E por fim, Ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. E é com esse fôlego que você enche o pulmão. Faz assim, ó. Puxa o ar. Agora sopra. É com esse fôlego que você puxa o ar. E com esse trato vocal que você modela as palavras. Sabe o que é isso? Você está usando a vida que Deus te deu, a vida que Ele te deu, e o Espírito Santo, que é o ar dentro de você, que é o fôlego de vida. E quando você modela as palavras, dizendo: só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és digno, só Tu és Rei dos reis. Quando você modela as palavras, você está dizendo assim: Senhor, tudo que você me deu, eu estou te devolvendo. Tudo que você me entregou, eu estou te entregando. Tudo que eu tenho é seu, é seu, é seu. E com as mãos aos céus declare: só Tu és. Oh, Senhor, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Declare vocês: só Tu és santo. Com todo o ar que você tem, diga a Ele: só Tu és. Não há outro como Tu. Não há outro como. Se você crê nisso, erga suas mãos o mais alto que você puder, o mais alto que você conseguir, e aplauda, glorifique, bendiga, engrandeça, adore ao Senhor, renda a Ele louvores, palavras de adoração. Não fique calado e diga a Ele: santo Tu és, santo Tu és, Senhor Jesus Cristo, santo. Tu és adorado aqui. Tu és digno de louvor, de honra e glória. Espírito Santo, seja bem-vindo. Se manifeste em nosso meio. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Jovens, boa noite. Dá para ficar mais bonito. Boa noite. Paz seja convosco. Quem aqui está disposto a queimar por Jesus Cristo? Quem está disposto a viver algo novo nessa noite? Glória a Deus. Pega em tuas mãos a palavra do Senhor. Abra comigo no livro de Atos, capítulo 2. Quem abriu, diga amém. Quem ainda não abriu, diga me espera. Estou esperando. Todos abriram? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, quando foi? Quando? Veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos
ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Coloca a palavra do Senhor no seu coração, no seu assento, mas feche seus olhos. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus, Pai, nós rendemos ao Senhor toda a graça, todo o louvor, toda a adoração. Pai, que o Seu nome esteja sobre todos os nomes. Deus, que a palavra pregada nessa noite venha ser como semente plantada em nossos corações, e que nós possamos ser solos férteis, para que essa semente cresça, que ela multiplique, e que os frutos do Senhor venham propagar o Seu reino neste lugar. É tudo o que eu te peço, e desde já te agradeço. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus? Juventude, de forma bem rápida, vou trazer para vocês o seguinte, vou me apresentar. Meu nome é Pastor Lucas Otti, meu nome é Lucas, sou da igreja do Evangelho Quadrangular, localizada em Ribeirão das Neves, lá qual o pastor Júlio Otti é o pastor titular, sou pastor auxiliar, sou pastor da juventude, tanto dos adolescentes quanto dos jovens na região. Comigo está o Ministério de Louvor dos Jovens da nossa igreja. Aqui está minha amada esposa, levanta a mão, essa linda mulher, oh, mulher de Deus. O nome dela é Tainara. Estamos muito mesmo gratos a estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Max. Deus abençoe. E para nós é um privilégio poder compartilhar da semente que o Senhor nos dá. Espero que todos estejam com fome, porque de uma forma ou de outra Deus vai falar com você. Amém? Vamos lá. O tema do culto da noite é avivamento. Irmãos, eu preparei uma palavra e vocês iam ter que correr, porque era uma palavra cheia de conteúdo histórico, e nós íamos falar sobre 3 ondas de avivamento: Deus sobre nós, Deus por nós e Deus em nós. Mas durante o louvor, Deus falou no meu coração e eu decidi pregar sobre essa palavra. O título dessa palavra é Enchei-vos. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Vamos começar com isso. O que significa ser cheio do Espírito Santo? As pessoas, às vezes, elas não compreendem. Às vezes as pessoas pensam assim: nossa, se eu for no culto hoje, eu vou ser cheio uns 10%. Se eu vir amanhã no domingo, mais 10%. Se eu for num congresso, mais 50%. E por aí vai. E Deus vai enchendo de pouquinho em pouquinho. Eu quero dizer para vocês nessa noite que uma vez cheio é por completo. Mas como assim, pastor? Como assim? A palavra cheio, enchei-vos, eu vou trazer para vocês um pequeno significado. A palavra enchei-vos, ela significa no grego plerô. E plerô significa tornar cheio, completo, preencher ao máximo e cumprido. Então quando Deus fala, ou quando Jesus fala, enchei-vos do Espírito Santo, Ele está dizendo assim: vamos completar essa criação. Vamos tornar essa criação completa. Sabe quando as pessoas falam que nós temos algo dentro de nós, um vazio que só é preenchido quando nós aceitamos a Jesus Cristo? Quem já ouviu falar disso? Sabe o que é isso? É saudade da eternidade. Isso é saudade de andar com o Pai no jardim todos os dias. Isso é saudade de falar com Deus. Mas vamos lá. Enchei-vos é isso. Só que nós temos uma seguinte questão, que às vezes nós pensamos assim. Isso, vou melhorar, às vezes eu já pensei assim, não vou falar que vocês pensaram assim, isso é feio, né? Mas às vezes dá aquela sensação que o Espírito Santo vem e enche o Beltrano, enche o Ciclano, enche fulano de tal. Quando chega você, ele fala assim, ó, pulou. Aí enche o fulano, enche o Ciclano de novo, enche o Beltrano. Aí você olha para um lado, todo mundo cheio. Você olha para o outro, todo mundo cheio. É ruim, não é? Não é ruim. Eu vou trazer para vocês algumas dicas de como ser cheio do Espírito Santo. Se você quer ser cheio, escuta essa mensagem. Vamos lá. A primeira coisa para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que reconhecer a necessidade de buscar. Mas como assim buscar?
Quem já leu aquele versículo que fala como uma corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti? Conhecem? Quem aqui já viu uma corça? Nem que seja... Não, irmãos, não é corça, não. É o animal. Você já viu? Isso. É um antílope, um veado, um cervo. É bem parecido. Sabe qual que é o maior mistério de uma corça? A corça ansiar por água? É que ela é um animal tão fantástico que ela consegue detectar água até 4, 5, 6 metros de profundidade aonde ela está, em cima. E outra coisa, existe uma coisa que eu creio que nós parecemos como uma corça. A corça, ela não bebe qualquer água não, ela só bebe água limpa, água de nascente. Então eu não sei vocês, mas eu não bebo qualquer água não, eu bebo só o rio de águas vivas. Mas vamos lá, buscar. A promessa de Deus era qual? Fiquem em Jerusalém, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas em Samaria, em Judeia, em Jerusalém, até os confins da terra. Mas a promessa do Senhor era para quem ficasse em? Aqui é a primeira coisa. Ah, pastor, eu busco e nada acontece. Para a promessa de Deus se cumprir na sua vida, você tem que obedecer. Pastor, como assim? Propósito de Deus, Ele não cumpre por necessidade. Você não é salvo porque você precisa ser salvo, porque você tem a necessidade de ser salvo. Você não é curado porque você precisa ser curado, porque você tem a necessidade de ser curado. Você é curado porque você crê, e através da sua fé, do que você crê, você obedece o que Deus ordena. Ah, pastor, não é assim não, é assim sim. Abraão creu e saiu da tenda, e hoje nós somos filhos em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos fala que nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. Então, para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas, primeiro, nós temos que ficar em Jerusalém. Primeiro, nós temos que obedecer. Você quer ser cheio? Então obedeça ao propósito de Deus na sua vida. Nem todos ficam. Nem todos têm a flexibilidade e o anseio, ou mesmo a constância de ficar em Jerusalém. Ah, pastor, é difícil. Você quer ver um exemplo? Quem aqui está há mais de 2 anos aqui nessa juventude? Antes da pandemia tinha mais gente? Tinha? Cadê essas pessoas? Por que elas não ficaram em Jerusalém? Você ficou. Fique em Jerusalém. Mas continuando sobre buscar, a palavra do Senhor, ela nos fala que de repente, ei, se você não sabe ou não quer compreender, não é quando você quer não. Ah, Deus, eu quero agora, se não for agora, não dá. Aí começa a bater o pezinho. Ah, mas eu fiz isso para o Senhor, mas eu andei desse jeito, eu cumpri isso que o Senhor pediu. Ei, Deus não é Deus de barganha não, é na hora que Ele quer. Mas eu creio, e se eu sou profeta, eu creio que o de repente do Senhor está muito perto na sua vida. O de repente de Deus está muito perto na sua vida. Ei, se você não pensou ainda, mas o de repente de Deus está muito perto de ver a sua família salva. O de repente de Deus está muito perto de haver cura na sua casa. O de repente de Deus está muito perto dessa juventude viver um avivamento na qual ainda nunca viveu. É o de repente de Deus. É de repente. Vamos continuar. Uma coisa que nós temos que entender é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa de movimento. É um som. Quem conhece som? Quem estudou física no ensino médio aqui? Quem gostou? Oh, glória, das minhas. Quando você estuda física, você entende que som são vibrações que se tornam ondas sonoras e são propagadas. O que nós escutamos são vibrações que se tornam ondas e são propagadas. Som é movimento.
Vento impetuoso é movimento. Fogo é movimento. O Espírito Santo de Deus é movimento. Ah, pastor, não é não. No princípio criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ah, pastor, não é só isso. Ei, mas tem mais. Além de movimento, porque o Espírito traz movimento para as nossas vidas. Além disso tudo, Ele precisa de algo que tenha forma para Ele habitar. Começou lá no Velho Testamento, quando a palavra do Senhor nos fala, e olha, eu vou falar para vocês, já vou dar um spoiler, nós somos privilegiados, mas vamos lá no Velho Testamento, a palavra do Senhor nos fala várias vezes, que o Espírito de Deus, Ele tomava posse daquela pessoa. Sansão foi um. Sansão, quando ele estava sendo carregado pelos filisteus, a palavra do Senhor nos fala que Sansão foi possesso pelo Espírito de Deus, e ele pegou uma queixada de jumento, e ele matou mais de 1000 homens, sendo usado pelo Espírito de Deus. Só que o Espírito descia, e depois subia. Ah, pastor, não, quer ver outro exemplo? Depois de Adão cair, passou um tempo, Deus ordenou ao povo que fizesse um tabernáculo. E no tabernáculo, tudo apontava para Jesus, mas a mensagem não é essa. E quando você passava pelo tabernáculo, entrava o altar de sacrifício, depois a pia onde se lavava as mãos e os pés, aí você entrava no santo lugar, de um lado a mesa com os pães asmos, depois do outro lado o candelabro, a menorá, aí você vai para frente, o altar de incenso, aí você atravessa o véu, e quando você atravessa o véu, o sumo sacerdote atravessava o véu. Irmãos, eu queria estar lá, sabe por quê? Porque ele olhava para a presença de Deus, ele olhava para o Espírito Santo, ele olhava para a pessoa de Jesus, e ela estava naquele lugar, naquele momento. Só que momentaneamente, até que um dia, a palavra de Deus diz em Romanos que por um homem entrou o pecado no mundo, só que por outro saiu o pecado. Pelo primeiro Adão o pecado entrou, mas por Jesus Cristo todos nós fomos libertos do cativeiro, todos nós fomos libertos da escravidão. Mas pastor, por que isso? Lá em João, se eu não estou enganado, se não for João, você tem outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mas eu acredito que é João. Lá em João, a palavra do Senhor nos fala que o Filho do Homem, Jesus Cristo, Ele tabernaculou entre o povo. Pastor, o que é isso, tabernacular? Ele habitou no meio do povo. Só que o povo não entendeu. O povo não conseguiu ver a presença de Jesus naquele lugar. Até que veio esse grande dia. Jesus foi assunto aos céus, e o Espírito Santo desceu. E hoje, Ele tabernacula, ou Ele habita dentro de você. Dentro de você. Se você não compreende isso, sabe o que é isso, irmãos? Poucas pessoas tiveram essa oportunidade. Por que João Batista foi considerado maior do que homem nascido de mulher, maior do que qualquer um outro? Maior do que Abraão, Moisés, Elias, Eliseu, Davi. Olha, Abraão foi um homem de fé, Elias, Eliseu, homens de milagres, homem que fez o fogo descer do céu, homem que ordenou para que a chuva parasse e ela parou. Davi, aquele cara adorava com o coração, ele era segundo o coração de Deus, a alma dele ansiava pelo Espírito Santo, a alma dele ansiava pela presença de Deus. Moisés praticamente viu Deus face a face. Por que João Batista foi maior? Porque em todos esses, o Espírito descia e depois subia. Mas quando o anjo do Senhor desceu para falar com Zacarias,
E ele falou com Zacarias o propósito de João Batista. João Batista não veio para curar, libertar, transformar. Ele não veio para fazer essas maravilhas que os outros profetas fez. Ele veio para anunciar a vinda do Messias. Mas João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe até a sua morte, até ele ir assunto aos céus. Mas ele foi cheio do Espírito Santo. Se você não compreende isso, por que João Batista é maior do que os outros? Porque ele, como nós, já era cheio do Espírito Santo. E ele não subia e descia, ele permanecia. Mas pastor, se João Batista foi maior de todos? Não. Depois Jesus vira e fala: mas o menor no reino dos céus, esse pode ser maior do que ele. Como assim? Como? Sabe por quê? Porque nós, além de nascermos de Adão, nascemos da carne. Quem aqui já batizou nas águas? Você também nasceu do Espírito. E quando uma pessoa nasce no Espírito, não é uma glória passageira como a face de Moisés que brilhou durante alguns dias. Quando você nasce no Espírito, a palavra do Senhor diz que é uma glória eterna, é uma glória que começa a crescer cada vez mais, que desenvolve, porque você começa a andar de glória em glória, de glória em glória, até chegar à imagem e semelhança de Jesus Cristo, até chegar à imagem e semelhança daquele que te criou. Presta atenção. Mas tudo isso, deixa eu ver o horário, está em buscar. Mas pastor, tem mais? Tem. Eu estava louco para falar isso com mais pessoas, mas fala para a pessoa do seu lado, diga assim, ó: familiaridade ou intimidade? O que você prefere? Quem aqui prefere ser familiar? Quem aqui prefere ser íntimo? Quem aqui não prefere nada? Aquelas provas que quando você não marca nada é melhor. Irmãos, a palavra do Senhor nos fala que em um determinado dia Jesus voltou para sua cidade natal. E chegando lá com o propósito de operar maravilhas, com o propósito de operar milagres, de fazer o que Deus ordenou que ele fizesse, ele não conseguiu fazer muita coisa não. Por quê? Porque Jesus era familiar. As pessoas começavam a criticar, a zombar, a menosprezar Jesus, porque eles viram no Jesus, não um profeta, não um Messias, não um filho de Deus, mas eles olharam para Jesus e viram um carpinteiro que cresceu no meio deles, viram um menino que nasceu naquele lugar, cresceu e depois veio tentar realizar milagres. Por isso que tem aquele velho versículo que muitos falam, que o profeta não tem honra em sua casa. Porque quando Jesus foi manifestar o poder do Espírito, aonde ele nasceu, ele foi menosprezado. E aqui eu quero tirar uma lição para vocês. Familiaridade gera incredulidade. Já intimidade gera fé. Como assim? Para aquelas pessoas, Jesus era familiar. Mas para os 12 discípulos, Jesus era íntimo. Pastor, mas isso é pouco. Não, sabe por que não é? Porque esses mesmos 12 discípulos, depois, a maioria deles morreram por amor a Jesus. Esses mesmos 12 discípulos, depois, realizaram obras maiores do que Jesus realizou. Esses mesmos 12 discípulos, cheios do Espírito Santo, curaram, libertaram, transformaram, porque eles eram íntimos. Familiaridade ou intimidade. Vamos lá, tem mais coisa, olha. A familiaridade, ela gera desvalorização. Vocês querem ver um exemplo? Quem tem um celular aqui, levanta a mão. Quem não tem, levanta a mão. Glória a Deus. Quem aqui já era nascido quando o telefone foi criado? Já era nascido, mano?
Já? O telefone, aquele que era um tanto de cabo conectado daquele jeito ali? Não? Acho que não. Quando o telefone foi criado, ele não era vendido como nós compramos um celular hoje, de 600, 400 a 2 motos, um carro e uma casa. Quando o telefone foi criado, ele era vendido em ações. As pessoas compravam ações do telefone. E as pessoas, por exemplo, uma padaria que tinha um telefone, as pessoas andavam distâncias para ouvir o recado que ele recebeu naquele telefone. O telefone era caríssimo, algo caro. Mas telefone foi passando o tempo, ficou algo familiar. Eu creio que no passado, as pessoas às vezes pagavam fortunas só para poder falar no telefone. E hoje, um menino de 3, 4 anos pega um telefone celular, sabe tudo e mais um pouco, põe no YouTube, não sabe nem escrever, mas sabe achar o que quer no YouTube, e fala. É algo familiar a todo mundo. É algo desvalorizado. Você pode ter pagado caro. Se você perdeu o seu telefone, você vai lá e compra outro. Não é algo singular. É familiar. Mas e a intimidade? O que ela gera? A intimidade, ela gera a valorização. Quem aqui mora com seus pais? Vocês são íntimos dos seus pais? Vocês valorizam seus pais? Quem aqui mora com o cônjuge ou com alguém diferente? Com quem você mora? Você é íntimo? Você é íntima? Você valoriza essa pessoa? Troca por outra? Não? Ah, pastor, mas eu não me convenci não. Você quer ver um exemplo? Quem aqui conhece o Neymar Júnior? Aquele cara que a cada semana está com um corte diferente, raspa aqui, pinta aqui, é diferente. Alguém conhece? Quem segue o Neymar Júnior? Existem pessoas, e eu posso falar com afinco, que sabem quantas casas o Neymar Júnior tem, sabem quantos anos tem, data de nascimento, hospital que nasceu, quantas pintas no corpo ele tem, se ele tem um dente a mais, um dente a menos, qual que é o nome do dentista dele, quantos primos ele tem. Eu creio que tem pessoas que sabem o nome do cabeleireiro, quantos carros tem, quanto ele ganha por dia, quanto ele ganha por hora, quais calças, qual cueca ele gosta de usar, que tipo de camisa ele tem. Eu creio que tem pessoas que sabem tudo isso. Mas eu posso garantir para vocês que nenhuma dessas pessoas entra na casa do Neymar. Nenhuma dessas pessoas entra na casa dele. Ao contrário de amigos que às vezes esquece do aniversário dele, não sabe quantos anos ele tem, quantas pintas, quanto ele ganha. Esses caras, eles entram na casa do Neymar. Não entendi, pastor. Existem pessoas no meio de nós que falam de Jesus, pregam Jesus, falam do Espírito Santo, falam de Deus, falam quando veio, quando vai, tem teologias fantásticas, falam quando vai ser a volta, como vai ser o apocalipse, como vai ser a grande tribulação. Pessoas que falam com afinco, pregam a palavra de Deus, pessoas que sabem o que falar, mas não entram na casa de Deus. Porque falar de Deus é muito fácil. Hoje pessoas têm tatuagem da cruz, põe Deus no peito, põe Jesus no braço, põe Jesus no tornozelo, usa brinco com a cruz, colar com a cruz. Pastor, você é contra? Não, de forma alguma. Você tem todo o livre-arbítrio de fazer o que você quiser. Mas além disso, eu te aconselho, além de falar de Jesus, falar sobre Jesus, eu te aconselho a falar com Jesus. Nós podemos ter tudo isso, podemos estampar a marca de Cristo onde nós quisermos, mas para ser cheio, tem que ter intimidade. Para ser cheio, precisa ser íntimo. E eu vou contar um segredo para vocês. Eu contei lá na igreja, as pessoas ficaram um pouco escandalizadas, mas eu vou falar para vocês, olha,
o reino dos céus, o reino de Deus é dele, só entra quem ele quer. Já pensou nisso? A própria palavra fala: ei, Senhor, eu falei em seu nome, eu preguei em seu nome, eu orei em seu nome, expulsei demônios, curei, fiz milagres. Apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Porque não é só falar dele, é falar com ele. Ei, é reunir num lugar como esse e levantar louvor, levantar adoração, é ajoelhar no seu quarto a sós e dizer: Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Familiaridade ou intimidade? Para concluir, você precisa ter fome. Você lembra que eu perguntei no início, quem tem fome por Jesus aqui? Por que fome, pastor? A palavra de Deus fala em Marcos 4, sobre a parábola da semente ou do semeador. Quem conhece essa parábola aqui? Glória a Deus. Então, se eu errar, vocês me corrijam. A palavra do Senhor nos fala que saiu um semeador a semear. E veio uma semente, ou veio algumas sementes, e caiu em uma terra. E veio as aves e as pegaram. Às vezes, nós saímos a semear. Ou melhor, no final da parábola, Jesus deixa claro que a semente, ela é a palavra. Então vou deixar claro para vocês, que o que eu estou fazendo aqui, é uma semente. E às vezes, o pastor vem aqui no altar, seja eu, seja os líderes desses jovens, seja o seu pastor, e ele traz a semente, e começa a semear. E a semente que cai em uma terra e veio as aves e pegam, às vezes são aquelas sementes que até querem receber de Deus, mas vem os dardos, vem as setas, vem Satanás e tira. Porque essa semente, essa pessoa, essa terra, às vezes se distrai. Mas veio outro lugar, e as sementes caem em uma terra com pedras, e as raízes elas não conseguem penetrar, e o sol vem e as queima. Esses são aqueles que até vêm, até querem receber a semente, mas quando a palavra do Senhor confronta, o solo enrijece e a semente não consegue ter raiz. Como assim, pastor? Sabe, quando tem aquela visão de águas profundas, e Ezequiel começa a falar que ele começa a andar côvados, 1000 côvados, águas nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, águas nos artelhos, nos joelhos, nos lombos e águas profundas. Às vezes Deus te chama para esse lugar, águas profundas. Só que como nós temos pedras em nosso solo, quando Deus confronta aquilo que nós queremos, nós olhamos para a água e fala: Deus, não, tá bom, até aqui, ó. Até aqui eu vou, porque se eu chegar mais profundo, eu vou começar a ir contra o que eu acho, eu vou começar a ir contra as coisas que eu faço, sabendo que é errado, mas eu gosto. Eu vou começar a ir contra aquelas coisas que eu sei que é pecado, mas eu continuo praticando. Eu vou começar indo contra aquelas coisas que no íntimo eu sei que o Espírito Santo me condena, que o Espírito Santo cobra de mim, mas eu ainda pratico no oculto. E quando essas coisas confrontam, nós costumamos a decidir ficar com as águas nos artelhos, porque quando você vai para águas profundas, você já não tem controle, quem te controla é o Espírito Santo de Deus. Mas o semeador continuou, e a semente caiu em uma terra, só que essa terra tinha espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram essas sementes.
Talvez essas pessoas são aquelas que recebem a semente, mas não têm fé o suficiente, e vem a luta, vem a circunstância, vem a necessidade, e sufocam. E a quarta? A quarta caiu em boa terra, cresceu, rendeu 100 por 1, rendeu 30 por 1, rendeu 60 por 1. Pastor, qual que é a diferença? Vou começar para vocês dizendo o seguinte: a semente é a mesma. A semente que caiu na terra onde a ave pegou, na terra onde tinha pedra, na terra onde o espinho sufocou, elas eram iguais. O que muda? A terra. O que muda? A terra. Aí vem a pergunta: que terra nós temos sido? Mas pastor, você falou de fome. A palavra, ela continua. As pessoas, elas às vezes não conseguem conciliar. Mas em Marcos 4, 21, a parábola continua. E Jesus diz assim: E lhes propôs: quem porventura traz uma candeia para colocá-la sob uma vasilha ou debaixo de uma cama? Ao invés, não a traz e a deposita sobre o candelabro? Pois nada há de oculto que venha a ser revelado, e nada há em secreto que não seja trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E seguiu ensinando: ponderei atentamente, e que tendes ouvido, pois com a medida com quem tivestes medido, vos medirão igualmente a vós, e ainda mais vos será acrescentado. Essas parábolas, elas se complementam. Como assim? Quando Jesus fala da candeia sendo posta debaixo da cama ou debaixo de uma vasilha e não no candelabro, não na altura, Jesus fala o seguinte: não há terra boa, não há terra frutífera na qual a semente foi plantada, que vai ficar debaixo da cama, que vai ficar debaixo de uma vasilha. Se Jesus plantou, se Deus plantou, se o Espírito Santo plantou, e se essa terra é boa, vai germinar, vai aparecer, a obra do Senhor vai ser concluída, a obra do Senhor vai acontecer. E vamos continuar. Mas pastor, e aquela parte de com a mesma medida será medido? As pessoas costumam levar para o lado de justiça. Se você for um juiz para com essa pessoa, da mesma forma você vai ser julgado dela. E pior, sobre a sua vida vai ser acrescentado. Não leve para esse lado. Aí entra a fome. Fique sobre vossos pés. Que fome? Olha o que a palavra do Senhor nos fala. Ela fala aqui, ó. Com a medida que medides, será medido. A palavra medida, no original, quando você estuda história, você compreende que o sistema métrico que nós usamos, régua, trena, quilômetro, decâmetro, não existia. Então era polegada, pés, côvados, braços do rei e medida. O que era uma medida? Estou dando exemplos. Medida era uma vasilha que tinha um padrão. A medida com que medides,
será medida e será acrescentada. Como assim, pastor? Do que você está falando? Eu estou falando de fome. Se você trouxe nessa noite uma vasilha desse tamanho, você vai encher essa vasilha e vai ser acrescentado. Se você trouxe um balde, você vai encher esse balde e vai ser acrescentado. Mas aqueles que não querem ser familiares, mas querem ser íntimos, que porventura trazerem a caixa d'água, esses vão encher a caixa d'água, e sobre essa caixa d'água vai ser acrescentado. Pastor, o que você está me dizendo? Quer autoridade? Quer ser usado pelo Senhor? Quer curar, transformar, libertar? Tenha fome. Não se contente em trazer um copo d'água. Não se contente em trazer um simples balde. Traga a caixa d'água. Traga a caixa d'água e deixe Deus te encher, te encher, te encher. E aqui eu entro um pouquinho no que eu queria falar na outra mensagem. Deus sobre nós é a atuação do Espírito Santo com dons espirituais. Isso aconteceu no século XIX, quando houve um grande avivamento chamado Pentecostes. Como assim Pentecostes? Não é esse da Bíblia não. São as igrejas pentecostais, onde as pessoas voltaram a falar em línguas, as pessoas voltaram a receber mais do Senhor, porque antes houve um período de trevas, onde a igreja só declinou. Deus por nós foi outro grande avivamento, no qual outra área foi usada, que foi a área da fé. É conhecido como movimento carismata, aonde as pessoas entenderam que sem fé é impossível agradar a Deus, aonde as pessoas compreenderam o lugar delas diante de Deus, quando as pessoas entenderam que uma Ciro Felícia, que disse assim: Jesus, mas das migalhas também comem os filhotinhos. Elas entenderam que mesmo comendo das migalhas, a cura acontece, o milagre acontece, a libertação acontece. Quem dirá quando nós sentarmos à mesa com o Filho no lugar que é de direito nosso? Ninguém segura. Mas aí vem Deus dentro de nós. E eu não sou Elias, mas eu quero dizer para vocês que eu prevejo uma abundante chuva. Eu prevejo uma abundante chuva, porque Deus em nós é muito maior, porque ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, ei, isso é Deus sobre nós. Ainda que eu tivesse fé para mover montanhas, ei, isso é Deus por nós. Se eu não tiver amor, de nada valerá. Ei, se você não tiver Deus resplandecendo dentro de você, de nada vai valer. O Espírito Santo de Deus tem que estar dentro de você. E se você quiser, erga suas mãos aos céus e comece a receber, comece a falar com Deus, comece a receber o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, comece a falar aos corações, comece a tocar, que eles sejam cheios. Receba. Estou me afogando em ti. Furioso oceano, Dentro
Aleluias. Oh, Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Se entrega por completo. Se entrega por completo. Se entrega. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Aleluias. Pega suas mãos o mais alto que você pode. Você recebeu essa palavra maravilhosa. Você entendeu sobre ser cheio do Espírito Santo. Para você ir embora daqui hoje, da mesma forma que você entrou, basta só você. Mas se você sair daqui diferente, basta uma escolha que você pode tomar. Se entregar por completo, ser uma nova pessoa, ser verdadeiramente um servo do Senhor. E nesse mesmo mover, eu quero fazer duas perguntas. Você que nunca sentiu isso que você sentiu hoje, você que quer se aprofundar mais do Senhor, você que quer conhecer mais de Jesus, queria que você levantasse sua mão aí. Queremos louvar, queremos orar por você. Eu tenho a segunda pergunta. Você que estava nos caminhos do Senhor, você que conhece tudo que foi dito aqui hoje, mas por um momento você deslizou, você quis escapar, você decidiu, Deus, eu quero curtir minha vida. Mas hoje você percebeu que sem Jesus não dá. Sem ter Jesus, sua vida não é mais a mesma. Queria que você levantasse sua mão. Nós da RUG queremos orar por você. Amém. Quero que todo mundo feche os seus olhos, não preste atenção nenhuma, e ore assim: Senhor Jesus. Fale com força, gente. Senhor Jesus, hoje eu tomo uma decisão de não ser mais o mesmo, de mudar as minhas atitudes e me entregar por completo. Senhor, me perdoa por eu ter saído dos teus caminhos por um momento, por ter querido desistir, mas hoje eu quero estar de volta. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.